Queridos irmãos, saúde e paz, sejam muito bem-vindos a mais um culto do meio da semana, mais um culto doméstico de adoração, de louvor, de estudo da palavra do nosso Deus. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 19 de abril. Vamos caminhando, irmãos, pela graça do Senhor, vivendo um dia de cada vez, sempre corajosamente lembrando da ressurreição de Jesus, que nos dá esperança, que renova as nossas forças e nos faz mais do que vencedores. Perfeito? E como cantamos no domingo passado, se você participou do culto, esteve na igreja ou participou online, vencendo, vem Jesus. Nós vamos ler um texto agora na voz da Rose, que é o Salmo 96, de 1 a 6. Salmo conhecido que fala sobre louvor, que fala sobre cantar, que fala celebrar a grandeza do nosso Deus. Vamos ler? Daqui a pouquinho eu volto. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Meus irmãos, quanta herança boa nós temos de escritos bíblicos, de como o Espírito Santo, como o próprio Deus trabalhou na vida dos seus servos. E nesse salmo que nós lemos agora, fala sobre três vezes do verbo cantar. Ele diz assim: cantai, 2 vezes anunciai, 5 vezes fala sobre Deus como o Senhor, o Adonai, Senhor Adonai. E dentro desses 6 versículos, nós somos estimulados a levar essa palavra em todo o tempo. Anunciar entre as nações, todos os povos, que só existe um Deus que é grande e temível, que os ídolos não são nada. Enquanto tantas pessoas ficam preocupadas com tantas coisas periféricas em nossa sociedade, esquecem que o Brasil, infelizmente, ainda é um país idólatra. A maioria dos brasileiros, eles idolatram imagens, eles idolatram coisas, eles idolatram pessoas e não creem absolutamente no nome do Deus Todo-Poderoso, por mais que citem o nome dele. Não creem em Jesus, por mais que frequentem cultos. Isso é muito sério e é nisso que nós temos que nos ater diante de que Deus é adorado no Brasil. Como muitos dizem por aí, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, que o Brasil é isso, aquilo, outro, que a gente tem que fazer e acontecer. A gente tem que adorar o Senhor, aqueles que servem ao Cristo. A gente tem que viver na perspectiva do adorador. Aqui ele fala do nome importante de Deus, ele fala que ele é salvação, que ele tem toda a glória, todas as maravilhas que o Senhor fez e que o nome dele é poderoso e não existe nenhum outro como o nosso Deus, como Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que absolutamente é o único Deus. Nesse momento, então, convido você a adorar 2 louvores conhecidos. Um fala cantai ao Senhor, baseado nesse salmo. Lembra da minha última mensagem na quarta-feira, na outra quarta-feira, que eu falei sobre quando o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com vinhos, mas estejam entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então esse que a gente vai cantar agora, ele é um hino baseado na palavra. É o salmo que virou música. O salmo já é louvor. E dentro da cultura hebraica tinha uma outra métrica, um outro jeito de se cantar. Mas na nossa cultura, Deus tem levantado homens e mulheres com a capacidade musical muito grande. E eu cresci na igreja, eu passei minha juventude cantando esse louvor,
cantai ao Senhor um cântico novo, e nós somos chamados a fazê-lo sempre. E depois a gente vai cantar grande é o Senhor. Aí nós nos prostramos, nós agradecemos a Ele, confiamos nele, porque todo o poder está nas mãos dele. Vamos adorar o Senhor? Daqui a pouquinho eu volto novamente. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
bom celebrar a nossa fé. Como é bom saber que em todo tempo Deus está conosco. Diante desse salmo, diante do que cantamos, diante do que eu e você vivemos diariamente, nós precisamos sempre entender que nem tudo a gente vai ter resposta. Nem tudo será explicado para nós. Um evento que acontece conosco, às vezes um acidente, um diagnóstico ruim, traições, abandono, situações em nossas famílias. Às vezes nós olhamos a sociedade à nossa volta tão violenta, tudo tão estranho, as guerras, uma guerra interna agora no Sudão, já morreram mais de 200 pessoas, civis, sem contar a guerra na Ucrânia e com a Rússia, e tantas outras situações. Mas no dia de hoje eu gostaria de meditar com você um texto do Bom Dia Amigo, do dia de hoje mesmo, dia 19 de abril, que pastor Israel Belo aqui no seu texto, o tema ele fala assim: explicações não resolvem. Você já quis entender alguma coisa que às vezes é a explicação do funcionamento de algo ou de um evento que aconteça e a explicação é pior do que a situação? Então, em determinados momentos, nós precisamos simplesmente nos calar. Nós precisamos simplesmente nos render e confiar em que esse Deus que é grande, que nós cantamos agora, esse Deus que é o Senhor absoluto do universo, Ele está conosco. Mesmo que nós achemos que Ele não esteja. Quando nós olhamos para essa reflexão aqui do pastor, e ele diz assim: você pergunta por que existe tanto sofrimento? À volta no mundo, como eu falei, pessoas próximas de nós e às vezes na sua vida. Mas nós sabemos que o sofrimento é fruto do pecado. Mesmo que eu não tenha produzido o pecado para sofrer por causa disso, eu colho o pecado de outros. Então, quando nós pensamos em situações que envolve a vida financeira da sua família, da minha, pode ter decisões certas ou erradas. Às vezes você não fez nada por causa dos outros, você se prejudicou. Mas, diante disso, algumas explicações são assim: Deus sabe de todas as coisas, e sabe. Deus tem o melhor, e tem. Não pergunte por quê, mas pergunte para quê. É uma forma que nós temos, muitas vezes, de tentar consolar o coração de alguém. Mas como explicar para os pais, para as famílias, das crianças lá de Blumenau, que foram mortas da forma mais cruel, com a machadinha, crianças de 4 a 6, 7 anos de idade? Aí a gente pode responder isso. Mas isso vai suprir a demanda da explicação? Não vai. A pessoa tem que ter um relacionamento com Deus muito profundo para que ela entenda o que ninguém está entendendo. E talvez você seja essa pessoa. Você já viveu coisas na sua vida em que vieram pessoas te consolar e você já estava muito mais consolado pelo Senhor antes de qualquer palavra ou abraço. Isso demanda saber mesmo quem é o Senhor e construir intimidade com Deus. Quando nós pensamos nas explicações, irmãos, parece que nós deixamos as pessoas mais aflitas ainda, mais com a pulga atrás da orelha, mais com vontade de ficar olhando para o teto sem ter sono. Quando a gente não tem o que falar, irmãos, fiquemos calados. Vamos parar, às vezes, com a mania que nós temos de sermos religiosos e usarmos o nome de Deus para tentar diminuir, por mais que a nossa intenção seja boa. Em alguns momentos é ficar em silêncio. O silêncio fala mais alto de qualquer coisa. Um olhar,
um abraço, uma oração, e não é nem uma oração pública, é uma oração em secreto, uma oração intercessória por aquele que está sofrendo. Quando nós vamos seguindo em frente, nós vamos tentando da melhor forma trazer culpa, responsabilidade e por algum motivo não ter recebido a bênção de Deus. Como explicar às vezes para uma mulher que quer ter filhos e ela não consegue ter filhos? Encontramos eventos na Bíblia de milagres que Deus fez. E muitas vezes traz culpa às pessoas por causa do pecado. As pessoas acham que determinada bênção não chegou porque ela está em pecado. Mas nem sempre as bênçãos que nós queremos são aquelas que Deus quer nos dar. E quando nós pensamos na salvação, nesse Deus que é Senhor, que nós cantamos, como é difícil entender os propósitos dele. Mas quando nós pensamos em sofrimento, quando nós pensamos em lutas e dificuldades, podemos olhar agora há pouco para trás, para 15 dias atrás, não existiu maior sofrimento de Jesus na cruz do Calvário do que outros que possam tê-lo. É difícil? É difícil, porque o problema, quando é meu, só eu sei o peso dele. Quando é seu, idem. Em alguns momentos, a gente, por causa da compaixão, da misericórdia, da empatia, a gente consegue sintonizar os nossos problemas, as nossas lutas. E tentamos explicar mutuamente um ao outro. Mas quando, irmãos, nós sofremos, nós precisamos aprender com o sofrimento. O que nós fazemos com ele? Fazemos do sofrimento amargura, como diz a palavra do Senhor. Fazemos do sofrimento um cântico de lamento, e a gente encontra muito isso na palavra do Senhor. Quando nós entendemos que o sofrimento, que as lutas que passamos estão forjando o nosso caráter, estão nos estruturando cada vez mais, estão nos consolidando na fé, aí a gente pode, como o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entendendo os propósitos, ou tentando entender esses propósitos de Deus, quando sofremos, irmãos, não sofremos sozinhos. Deus está conosco. Ele é o nosso companheiro. O Espírito Santo que está em nós, o nome do Espírito Santo no grego, a palavra é paráclito, que significa confortador, consolador. O Espírito Santo, Deus veio habitar em nós para nos consolar, para nos confortar, para nos fortalecer e, lógico, para nos fazer nascer de novo em Jesus, para poder entender. E mesmo quando não entendemos, nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor. Nos sentimos protegidos pelo Pai. E na vida de Jesus, irmãos, nós vemos tantas coisas que ele viveu, que é exemplo para nós. E aí, diante das dificuldades, nós vamos ter força. Eu, diante das minhas lutas, os irmãos que acompanham agora, uns têm umas lutas de um jeito, outros de outro. A gente só não pode, irmãos, classificar a dor do outro. A gente não pode julgar as pessoas pelo sofrimento que ela está passando como se ela fosse uma pecadora ou Deus não a amasse tanto. E de repente você, ao receber uma bênção do Senhor, precisa tomar cuidado para que você não ache que Deus te ame mais do que ame alguma outra pessoa na terra. Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é amor. Diante disso, irmãos, quando nós pensamos em lugar de achar de que não tem mais jeito nas coisas, continue a pedir a Deus que intervenha. Ele pode fazer isso e talvez faça, ou talvez não. Mas aí a gente continua intercedendo pelo aquele parente querido e amado que não anda com Jesus. Mas lembre-se, não é você quem salva, é o Senhor. Ame essa pessoa,
esteja ao lado daqueles que sofrem, esteja ao lado, sendo a pessoa de Jesus no choro, chorai com os que choram. E uma vez, irmãos, que vocês estão me vendo agora, significa que Deus tem nos sustentado até esse momento. Eu não sei se eu vou estar vivo nessa quarta-feira. Eu estou gravando, hoje é terça-feira, estou aqui na igreja fazendo umas coisas, estamos gravando aqui. Mas eu espero que amanhã, que é hoje, possamos estar celebrando sempre a nossa fé, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, protegendo uns aos outros. Se ele fizer, cante; se não fizer, agradeça. Agradeça mesmo quando não compreenda. Agradeça por estar ao seu lado quando o vale se enche de sombras e acima delas o sol brilha. Nunca esqueça disso. Hoje está nublado, já choveu um pouquinho aqui em Cascadura, mas o sol continua brilhando. A luz continua produzindo fotossíntese, mesmo quando eu e você achamos que não. E nesse processo de vida, irmãos, nós vamos caminhando com o Senhor em todo o tempo. Colossenses 1,11 diz assim: vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Amém? Que o bom pastor que cuida de nós em todo o tempo possa fortalecer a sua alma, que você possa continuar cantando que Deus é grande, anunciando entre as nações. Estamos em campanha de missões mundiais que fala, vamos completar a missão, e o tema da música oficial a gente vai cantar agora, até que ele venha. Essa é a nossa missão, e o Senhor vai nos fortalecendo. Se você ainda não entregou a sua oferta de missões, você pode fazer até o domingo, dia 30 de abril, pode fazer agora através do nosso Pix. Se você ainda não entregou o dízimo do Senhor, você quer ofertar para abençoar a igreja, você que não é membro da igreja, é parceiro, caminha conosco, seja muito bem-vindo. Graças ao Senhor, o PIB de Cascadura está celebrando seus 90 anos com muita alegria, com muita gratidão, vencendo as dificuldades e as lutas que assolam o mundo, mas com alegria no coração, perseverante, celebrando, cantando, porque vencendo vem Jesus. Amém? Bom restante de semana, vai ter um feriadão aí, sexta-feira. Domingo estaremos juntos às 9 horas da manhã na IBD e às 10 horas, se Deus assim permitir, celebrando a nossa fé. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e de
perdão, só nele há poder para que o mundo creia em Deus. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão.